Para continuar com a descrição dos vetores, a diferença dos escalares, onde há operações conhecidas, aritméticas, como a soma, a subtração, que também satisfazem os vetores, mas a multiplicação e a divisão não são definidas entre vetores. Existem outra classe de operações, e uma dessas é como operam justamente os vetores, de duas formas. A primeira é o produto escalar, o produto ponto, que denota-se ou denomina-se dessa forma em virtude da forma de representá-lo mediante um ponto, aonde pensemos que inicialmente está o vetor A e o vetor B, e a diferença das suas direções, denotada pelo ângulo AB. Se diz que o produto escalar entre A e B está definido como sendo o produto de A ponto B equivalente à multiplicação entre os módulos de A com B vezes cosseno de AB. Mas se vemos essa definição à direita, podemos associá-la e reescrevê-la um pouco diferente com base à propriedade comutativa, aonde, fazendo essa escrita um pouco diferente, podemos dizer que B multiplica a esse termo entre parênteses, e justamente esse termo, A vezes cosseno de AB, está associado com a projeção do vetor A na direção justa do vetor B. Essa será a projeção de A sobre B. Quão grande, quão similar é essa projeção, está associado justamente, diretamente, com a definição do produto escalar. Se diz que dois vetores são completamente diferentes se o seu produto escalar é zero. Mas por quê? Pelo fato que se o cosseno entre esse ângulo fosse 90 graus, cosseno de 90 é zero. Ou seja, que não existe similaridade alguma entre o vetor com o outro vetor perpendicular. Se vamos para o contexto da álgebra linear, serão dois vetores linearmente diferentes, linearmente independentes. Mas nesse caso, continuando, se é comutativa, ou usamos a propriedade comutativa aqui na multiplicação, também existe a propriedade comutativa para o produto escalar entre vetores, ou seja, que se fosse o contrário, o produto escalar de B com A, visualmente seria a projeção de B sobre A, mas sendo A um pouco mais curto, haveria que esticar a direção de A e projetar esse vetor B, e a essa projeção, ou a esse tamanho, é a projeção de B sobre A. De forma geral, define-se o produto escalar como sendo o somatório do número de eixos coordenados, podendo ser os três eixos euclidianos, x, y, z, largura, comprimento, altura, ou podendo ser um sistema n-dimensional, onde os vetores têm n, de tamanho n, e nesse caso define-se como sendo a multiplicação das suas componentes nos respectivos eixos, x, y, z. Como poder mostrar isso brevemente? Para aquilo, brevemente, dois vetores A e B num plano, x e y, aonde denota-se as componentes em x com ax, ou o subíndice em x e o subíndice y. Mas também, dado que um vetor tem a componente que pertence ao eixo x, simbolizada por esse vetor unitário, cujo chapéu simboliza, ou essa escrita com chapéu simboliza que o seu módulo é 1. E simplesmente o x chapéu denota a direção do eixo x e igualmente o y chapéu denota a direção do eixo y. A breve descrição será demonstração, do produto escalar entre os vetores. Podemos aplicar a propriedade distributiva do primeiro elemento que age na multiplicação desse vetor, ou opera escalarmente com o vetor B, da primeira componente do vetor A, e da segunda componente, ou seja, a componente y, sobre o vetor B, aplicando a propriedade distributiva, mas conservando o produto escalar de A com BX, e o produto escalar entre as direções, também de AX com BY, o produto escalar entre os vetores unitários, igualmente com a segunda parte, mas considerando que o produto escalar entre vetores está associado ao módulo de um vezes o módulo de outro, vezes o cosseno entre ambos, ou seja, que o produto escalar entre os vetores unitários, x e y, por definição é zero, implica que são ortogonais. Implica que são linearmente independentes. Portanto, esse termo cruzado será nulo. E, portanto,
o produto escalar será, consequentemente, a multiplicação das componentes dos vetores nos seus respectivos eixos. X, x, y, y, z, z e assim por diante, tendo o tamanho ou a dimensão do espaço vetorial. O produto vetorial. Por outro lado, os vetores não somente operam escalarmente, fornecendo um número, mas vetorialmente. Se define o produto vetorial, e para aquilo usaremos uma representação tridimensional, e peço desculpas que deixei um símbolo de mais a mais, aonde define-se o produto vetorial mediante esse determinante, onde o produto vetorial representa-se visualmente como produto cruz, ou x, mas é uma cruz. Em alguns contextos bibliográficos chama-se produto cruz, em outros produtos vetoriais, mas fazem alusão ao mesmo conceito, a operação entre vetores, que gera outro vetor. E para aquilo existe a representação do determinante de uma matriz, onde a primeira linha são os eixos x, y, z, mas os vetores unitários desses eixos x, y e z. Continua-se com o vetor A e continua-se com o segundo vetor na operação do produto vetorial. Seja o primeiro elemento calcula-se com base na direção x, tem-se na direção x o cofator, que será determinante, ou determinante dessa submatriz pequena, ou esse subdeterminante pequeno de 2 por 2, tendo de esquerda a direita menos de direita a esquerda, o negativo igual para o y, mas na direção contrária, pois esse cofator é ímpar, 2 na posição, e o terceiro para o eixo z, organizando sutilmente, mas o mais importante é o módulo. Quão grande ou quão pequeno será o módulo do vetor resultante? De fato, existe uma forma simples. Tínhamos expresso o vetor produto resultado do produto vetorial. Mas qual é o seu módulo? Podemos calculá-lo euclidianamente com essa componente ao quadrado e essa componente ao quadrado e raiz quadrada de tudo. Mas é uma forma simples, que é basicamente a multiplicação entre os módulos dos vetores vezes seno do ângulo entre os vetores. Ou seja, o vetor A e o vetor B e o seno do ângulo entre ambos os vetores. Esse será o módulo do vetor resultante no produto vetorial. A sua direção está dada pela regra da mão direita, mas é uma direção perpendicular ou uma direção normal ao plano constituído pelos vetores A e B. Se esses dois vetores constituem o plano, um plano, perpendicular a ambos os vetores será a direção normal, define-se em matemática, normal ao plano, perpendicular a ambos os vetores ao mesmo tempo, ou podendo ser o produto A vetorial com B, e se fosse o contrário, B com A, na direção e no sentido contrário. Se apontava para cima do plano, agora estará apontando para baixo do plano. Mas o módulo continuará sendo o mesmo, a única diferença será o seu sentido. Sentido para cima, para baixo, sentido superior, inferior ou entrando, saindo, dependendo da característica desses vetores e onde estejam visualizados. A regra da mão direita é a regra de convenção. Opta-se para calcular a direção do vetor resultante no produto vetorial, seja com o primeiro dedo, o indicador, muito acusador, mas o dedo indicador, o primeiro vetor, o dedo do meio, o dedo mais grosso que temos, o grosseiro, denota o vetor B, e perpendicular a ambos teria-se o polegar. E justamente a direção do polegar é o vetor A, produto vetorial com B. Se fosse o contrário, inverte-se a mão. Inverter a mão de direção significa que o polegar agora apontará para baixo ou apontará no sentido contrário ao inicial. Ou seja, nessa animação poderia ver-se também qual será o produto vetorial se a direção dos vetores muda. Então, o produto vetorial entre si, apontando agora para baixo, mas sendo perpendiculares a ambos, A e B. O resultante, quando ambos os vetores são da mesma direção, não existe produto vetorial.
Se chegasse a aumentar o ângulo de 0 ao seu máximo de 90 graus, pois seno de 90 assume o máximo valor positivo, e diminui se chegasse a aumentar de 90 para 180, sendo na mesma linha, ou seja, não abrange área nenhuma. E área nenhuma significa que não está abrangindo ou não está constituindo um plano. E esse é o fundamento para calcular a área e o volume de sólidos quase regulares, paralelepípedos, mas que não são completamente retângulos. Os ângulos ou os vértices têm ângulos maiores e alguns menores a 90 graus. A área dessa superfície está dada pela largura vezes comprimento vezes seno do ângulo entre ambas dimensões. Constituirá dimensões de metro vezes metro, dimensões de comprimento ao quadrado vezes seno, e sendo o ângulo inferior a 90, portanto, será uma área menor que se fosse o retângulo perfeito. E a altura simplesmente é associada com esse vetor. Mas nessa imagem, espero me fazer entender um pouco melhor. Seja esse cubo que foi torto, foi torcido, foi esticado, foi esmagado. Tem uma base, tem uma altura, a área da base poder-se calcular, a altura também poder-se calcular, sendo a projeção desse ponto desse vetor A, que se conhece a dimensão dessa aresta, e a sua projeção sobre o plano também se poderia calcular. Ou seja, les estou lembrando algumas noções de projeção de distância de um ponto à reta do vetor a um plano, ou de um ponto a um plano, que são essas noções que aparentemente iam voando à toa na aula de álgebra linear. Tem aplicações práticas em física e no nosso dia a dia para determinar volumes de objetos regulares, bonitos, mas que estão sutilmente tortos. Se diz que o volume será justamente a projeção, ou quão similar será o produto vetorial entre a base, de a dimensão de C com B, ou sei lá no português como se dirá, largura e comprimento, ou aresta da base, ou se é diferente, mas é esse produto vetorial fazendo o produto escalar com a direção de A, pois denota-se um vetor perpendicular à base. E se a altura é paralela à base, então é o volume máximo. Mas se existe uma sutil inclinação, o volume tende a diminuir. Les deixo de tarefa para que façam a demonstração, não é muito difícil, mas vejam como se calcula o volume de um sólido dessas características. Esse exercício 7, se diz que uma mulher caminha 250 metros na direção 30 graus ao leste do norte e 175 metros na direção leste. Determine o vetor deslocamento, módulo e sentido. B. Qual é maior, a distância percorrida ou o módulo do deslocamento? Os pontos cardinais, leste, norte, embora esteja aqui a rosa dos ventos, inicialmente o seu primeiro trajeto, o seu primeiro deslocamento, 250 metros, a 30 graus na direção leste respeito ao norte. Portanto, o ângulo de 30 graus é com relação à direção norte. E, posteriormente, completamente ao leste, 175 metros. Qual será o vetor de deslocamento total? Justamente será a soma desses dois vetores. Mas somando esses deslocamentos totais, será caracterizar a posição final em relação de onde partiu. Esse vetor C é a soma desses deslocamentos individuais. Terá componente sobre o eixo X, que nesse caso associamos para a direção leste, e componente no norte associada com o eixo Y. E dessa forma, desejo de tarefa para que pratiquem, mas não para entregar, não se preocupem, para que pratiquem esse exercício número 7, aonde deverão calcular o módulo, a direção e o sentido. Qual será o sentido? O sentido é interpretação física. Então, se deslocará a tantos graus respeito do leste, a tantos graus respeito do norte. Pois a direção se representa com um ângulo, mas o sentido, no nosso dia a dia, quem faz a interpretação é quem faz a leitura do problema, ou quem lhe dá um sentido, lhe dá um raciocínio lógico a essa resposta.
sentido de ir ou vir, de sair ou entrar, de subir ou descer, direita ou esquerda, para o leste ou para o oeste. Tem suas explicações. O mais importante que caracteriza um vetor é seu módulo e a sua direção. E por último, existe uma desigualdade que na soma dos vetores poder-se haver muito fácil, que é a desigualdade triangular. Então, a soma entre vetores, sempre, para responder essa pergunta anterior, sempre será menor ou igual aos elementos que constituem essa soma, os módulos dos elementos que constituem essa soma. Para todo vetor A e B que pertencem ao mesmo espaço vetorial. Esse é o vetor soma. Mas como poder-se haver, não demonstrar, mas sim mostrar que realmente essa desigualdade triangular funciona, para aquilo essa imagem tento-lhes mostrar como que funciona. Tentemos imaginar que existe um triângulo hipotético. Bom, um triângulo não, alguém deseja construir um triângulo onde tem uma base de 3 unidades de comprimento e tem um pedaço à esquerda com um comprimento de 1 unidade e à direita nesse vértice com um comprimento de 2 unidades. Será que esse triângulo fechará? Ou será que essa junção desses traços poderia constituir um triângulo? A resposta é não, pois na hora de juntá-los, 3 mais 2 é igual a... Perdão, 1 mais 2 é igual a 3. E somente juntam-se aqui, quando estão sobre a linha de 3 unidades. Mas um triângulo sem área não é um triângulo, é simplesmente uma linha. Portanto, o maior, que será a soma, nesse caso, será menor ou igual aos elementos que constituem esses dois catetos, esses dois lados desse triângulo. Ou seja, que terá que ser maior que 1 e maior que 2 para se juntarem nessa posição. E, portanto, a soma de ambos maior ou igual a 3 unidades. Com a explicação do dia de hoje, espero me fazer entender e continuaremos na próxima aula.